A nossa terceira palestrante, Michele Basso. Conheci a Michele pessoalmente na Secretaria Municipal de Educação, em um simpósio que teve organizado pela Ação Social, pela Euclídea. Ali conversei com ela, falei de algumas ideias que nós tínhamos a respeito do projeto. Ela sempre se disponibilizou a nos ajudar. Então, por favor, recebam Michele Basso. Das legendas, vou te ajudar com o copo. Vamos pôr para cá. Por causa da legenda. Aqui tá bom? Tá ótimo, obrigada. Quer que tire o fone? Não, tá bom. Era mais por causa da legenda mesmo. Obrigada. Olá, boa tarde. Obrigada porque vocês estão aqui, sábado à tarde, interessando por isso, por aprender, por compartilhar. Ai, obrigada, Angélica, que você está aqui. Sil, que legal, obrigada. Obrigada, viu, Thalita? Gente, que legal, Vivi. Puxa vida, Ellen, quantos professores, cara, isso é muito, muito emocionante. Obrigada, de verdade. Adriano, obrigada pelo convite, pela credibilidade que se confiou, por esse projeto idealizado. Vocês estão sendo corajosos. Quando a gente conversou, eu falei... Espero que dê certo, mas não vai ser fácil, mas eu estou vendo que, como você disse, quando a mão de Deus abençoa, não há nada que faça fluir ao contrário. Vai dar certo, já está dando. Né? Bom, eu sou Michele Basso, eu sou fonoaudióloga, mais de 20 anos, e há mais de 10 anos eu estudo o transtorno do espectro autista. Eu sempre estudei e trabalhei com neurodesenvolvimento atípico. Mas a demanda do meu consultório começou a mudar e eu comecei a entender que eu precisava ir atrás do transtorno do espectro autista, porque eu não sabia como lidar com essas crianças e me faltavam ferramentas. Na verdade, era Deus que estava me preparando, porque em 2013 nasceu o meu filho, o segundo filho, Davi, e ele tem uma mutação rara que tem o transtorno do espectro autista, entre outras coisas, com o transtorno complexo do motor, de neurodesenvolvimento motor. Bom, mas nós estamos aqui e vamos tentar trazer o autismo de uma forma muito clara, mais clara possível, mais traduzida possível, porque é muito importante que a gente forneça, sim, termos técnicos. Por quê? Porque vocês vão ler isso em onde vocês forem buscar, em artigos, etc. Mas a gente precisa traduzir isso de uma forma prática, para que vocês consigam associar coisas que você já conhece. E é assim que as nossas crianças aprendem, com coisas que elas já conhecem. A gente faz sempre associações. Então, vamos lá. A doutora Carol fez isso com perfeição e colocou para vocês aqui sobre o DSM-5, o DSM-5, que foi feito com um detalhe, pessoal, 2014. A última revisão foi 2014 e nós estamos em 2023. Vocês imaginam a evolução de conhecimento que houve de 2014 para 2023? Principalmente na pandemia, quando tudo fez um boom tecnológico e as ações, e a gente conseguiu ter muito mais acesso a conteúdos. Então, vocês imaginam que essa visão, quanto ela está limitada relativa aos conhecimentos que a gente tem hoje. Tá? Ela está baseada, como ela é um manual de deficiência, manual da Associação Americana de Psiquiatria, ele está baseado em observações comportamentais. Então, o autismo está definido sobre aquilo que eu vejo. O que eu vejo? Eu vejo um transtorno do neurodesenvolvimento, que tem dificuldade de comunicação, que tem dificuldade de interagir, e tem inflexibilidade, e tem interesses restritos. Isso me diz o quê? O que deveria dizer era isso aqui. Quando a gente fala sobre o autismo, é isso aqui que a gente tem que saber. Estar com autismo dentro do seu próprio corpo, viver o autismo é viver em um mundo imprevisível, caótico, sensorialmente aversivo, como a Alana colocou, num corpo sobre o qual eu não tenho controle absoluto, com pouca ou nenhuma ferramenta de comunicação. Imaginem vocês vivendo aqui dessa forma. Vivendo num mundo onde as regras sociais não fazem um sentido lógico,
Porque a gente pergunta, está tudo bem, mas você não pode falar que está tudo bem. Se está tudo ruim, você tem que falar que está tudo bem, né? Se alguém perguntar, está tudo bem? Não está muito bem. Ai, não sei o que eu perguntei, né? Tem que falar que está tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá coisa nenhuma. Tem que responder. Não é lógica essa regra. Não faz sentido. E o autista tem dificuldade de perceber essas nuances, o que não é dito de uma forma lógica e precisa. Então, imaginem vocês vivendo num mundo caótico de regras que não fazem sentido, dentro de um corpo que está sendo impactado o tempo todo por questões sensoriais, externas e internas, como bem colocou a Alana, porque as questões interoceptivas nos deixam transtornados. Se a gente está com fome, a gente fica irritado. Se a gente está com dor, a gente não presta atenção. Se a vista está embaçada, já perdeu a concentração. Quanta coisa precisa estar ok para a gente estar com os nossos canais de atenção abertos para a aprendizagem. Então, eles vivem nesse mundo caótico, nesse corpo que não responde, porque a praxis, como a Alana explicou, não atende às minhas demandas. Eu quero pegar esse copo com delicadeza, mas o meu planejamento motor, ele não é delicado. Vocês já viram uma criança que quer fazer um carinho e dar um tapa? Ela não consegue ter esse refinamento motor, ela não tem esse domínio motor. E, para piorar tudo isso aqui, falta ferramenta de comunicação. E mesmo para aquelas que têm domínio da fala, não quer dizer que lhes falte dificuldade de comunicação. Vocês já perceberam, assim, ó, numa situação, quando vocês estão muito aflitos, magoados, irritados, numa discussão, e você fala uma coisa que não deveria? Ou você não consegue explicar o motivo da sua raiva, e a única coisa que você sabe fazer é chorar? Aí você chora, vai embora e fala, nossa, se eu tivesse pensado, eu tinha respondido daquele jeito, né? Assim? Porque você não teve domínio da escolha das ferramentas para se comunicar. E você tem acesso a isso, você tem domínio quando está autorregulado. Imagina o autista. Percebe? Eu vou passar para vocês um vídeo. Esse vídeo está na internet, eu deixei aqui o link, mas eu vou disponibilizar também, pode colocar depois para o Projeto Samuel. A Carly Flashman é uma autista, que ela hoje tem 20, se não me engano, 24 anos, 26, por aí. Ela, até os 16 anos, ela não falou numa palavra, aliás, ela não fala, ainda ela não é oralizada, e cuidado com esses termos, porque não existe uma criança que não é uma pessoa que não é não verbal, ela é não oralizada, porque ela pode ser verbal pela escrita, ela pode ser verbal de outra forma. Tá? Então, ela não é oralizada, e ela desenvolve, depois dos 16 anos, é que ela conseguiu se manifestar na comunicação alternativa. E, através da comunicação alternativa, ela pôde mostrar como ela entende o mundo. E esse vídeo foi feito por ela, pelo pai dela, e é uma situação na lanchonete. Tá? Como eu sei que está difícil de ler a legenda para quem está lá atrás, eu vou acompanhar, vou dizer para vocês mais ou menos o que está escrito aqui. Ela diz que o autismo ela diz, o autismo me trancou em um corpo que eu não posso controlar. Pessoal, só um adendo. A Carol falou muito bem sobre os níveis de desenvolvimento, os níveis, né, de suporte do autismo. A gente fala de 1 a 3. Eu tenho uma amiga que ela fala muito bem sobre isso, que ela tem 2 filhos autistas, ela é autista, e ela fala assim, Michele, a gente sabe muito bem que não é só o nível 3, tem alguns nível 3 que são quase nível 33, de tanta dificuldade. E ela está certa. Opa, passei para trás, em vez de passar para frente. Então, vamos lá. Ai, meu Deus, agora me ajuda a ligar aqui o vídeo. Como que eu posso ligar o vídeo a partir do play aqui? I can't wait for a coffee. Não posso esperar um café. Hello, barista. Oi, barista. Isso tudo ela está falando na cabeça dela. O pai dela. Olá, garotas, o que vocês vão querer? Darren, Eu soy quero can't be leite de skim. soja. Ela faz um trocadilho com a irmã. No, Dad, I want a Dá coffee. pausa só um pouquinho. Pausa um pouquinho só para explicar. Ela chega na lanchonete, sente o cheiro de café e pensa, que delícia, mal posso esperar por tomar um café.
E aí ela olha para o barista por um segundo, porque ela não fica encarando o barista. Ela olha para o barista e fala, olá, barista. Na cabeça dela, ela já falou. Não exerceu nenhum movimento, mas ela já falou, olá, barista. E aí a irmã fala assim, eu quero um leite de soja desnatado. Aí ela, na cabeça dela, pensa assim, não existe soja desnatada. Entende? Ela faz a piada com a irmã dela interna, que ela não expressa uma coisa. Aí o pai dela fala para ela, leite ou chocolate? E ela fala, não, não, não. E aí, pode soltar, por favor? Hot chocolate? Chocolate quente? Great. Ai, que ótimo. So, I was thinking of going to Sarah's later. Could you give me a ride? Yeah, sure. Are you cool with taking your sister? Pausa só um Yeah. minutinho de novo. Aí ela fala que a irmã fala assim, eu vou sair com as minhas amigas. Tudo bem? Aí o pai fala assim, tudo bem, mas você leva a sua irmã, então. Ela fala, ok. Aí ela fala, como assim? E enquanto isso, todos os estímulos sensoriais estão acontecendo. Pode soltar. Wait. Wait. What? O I quê? have my own Eu tenho meus plan. próprios planos. As amigas da irmã chegam. Carly. O pai está Okay, percebendo I'll see que ela vai ter a crise. A irmã olha e julga. Ela sabe que ela tem que se controlar e não consegue. Ela tenta pegar o café. How can I help? Essa é a Carly. O sentimento de inadequação é constante. Todo mundo tem uma voz interior. Eu encontrei o jeito de exteriorizar a minha. Esse é um trecho baseado no livro da Carly's Voice, Rompendo o Autismo, que ela escreveu com o pai dela. Esse é o episódio do café. Hoje, a Carly tem... Esse é o livro dela. O primeiro livro foi escrito em 2012. E esse é o canal que ela tem hoje, porque hoje ela é youtuber e ela entrevista pessoas, né? Então, é o Speechless with Carly Fleshman. Inclusive, gente, eu recomendo... eu não encontrei essa entrevista traduzida para o português, mas deve ter. Mas esse é um ator famoso, né? Todo bonitão lá, e ela faz piadas com ele na entrevista só pelo sistema de comunicação alternativa. Inclusive, ela passa cantada nele. A ponto de fazer ele tirar a blusa, tá? Então, entendam. E ela, o diagnóstico dela? Autismo nível 3 de suporte com deficiência intelectual. Quantos diagnósticos de deficiência intelectual que a gente tem visto por aí? Nós estamos em 2023 e eu vou me arriscar a dizer que, se Deus quiser, daqui a uns anos, a gente não vai mais ouvir essa bendita dessa expressão deficiência intelectual. Porque existem múltiplas inteligências. Aqueles testes de inteligência intelectual dependem da praxis, da autorregulação e da linguagem. Nós estamos falando de pessoas que têm dificuldades na linguagem, na praxis e autorregulação. Nós não estamos avaliando a capacidade de aprendizado, de fato. Ela pode aprender por outros canais, por outros interesses. Olha a capacidade que a Carly tem. E ela foi tratada como uma pessoa de deficiência intelectual severa. As pessoas falavam coisas ao lado dela. Ela escreve sobre isso. As pessoas paravam do lado dela e falavam como se ela não estivesse ali. Opa! Essa frase é do Barry Prison, e ele diz que o comportamento não é um sintoma de patologia, é uma estratégia de enfrentamento. Todos nós temos comportamentos estranhos em algum momento.
Só que quando a gente tem um comportamento estranho, a gente sabe muito bem justificar. Ah, não, desculpa, aquele dia eu não te cumprimentei direito, mas eu estava com a cabeça, né? A gente pode. Filho, eu gritei com você, mas eu estava muito nervoso. A gente pode. Eu bati a porta, mas é porque eu não tinha mais recurso de comunicação. A gente pode, mas eles não podem, né? Eles não podem. Por quê? Pensa nisso. A Alana já explicou muito bem para vocês. Eles têm questões sensoriais, eles têm questões práxicas. Eu não domino o meu corpo como eu gostaria. Eu não domino o meu corpo, eu não domino as respostas que o meu corpo dá. Eu não domino a comunicação. A comunicação, ela tanto pode entrar de um jeito diferente, como pode sair de um jeito diferente. E eu posso ser boa na entrada e ruim na saída, eu posso ter dificuldade de entrada e de saída, eu posso ter dificuldade só de saída. Estou falando em expressão, recepção e expressão, tá? Mas eu estou usando os termos mais práticos possível. Pensa, a gente avalia a capacidade de uma criança ou de uma pessoa de se expressar, e não da capacidade que ela tem de absorção. A gente não imagina. A gente não imagina o que está acontecendo com a cabeça dessa pessoa. Tudo que a gente fala e faz para ela importa. Importa. E a gente está construindo memórias, eu vou falar sobre isso. Armazenamento de memórias emocionais no autista acontece por vias diferentes. Vocês sabem, gente, uma coisa super interessante, eu quero convidar vocês a estudar sobre memória. Armazenamentos de memória, principalmente para o autista. Pensem vocês, as memórias, elas são armazenadas no nosso corpo pelas emoções, pelo sensorial, como a Alana explicou. É assim que a gente se lembra. Vocês já passaram por uma situação dessa de você sentir o perfume de alguém, daquela pessoa que você pegou ranço? Conhece essa palavra? Ranço. Lá em Minas fala ranço. Nossa, eu peguei ranço. Aí você sente o cheiro, você fala, não quero nem pensar. Porque um cheiro é capaz de evocar memórias. Aquela roupa que eu estava no dia do meu casamento, ai que emoção, quanto carinho eu tenho por essa roupa, ela tem uma memória afetiva. E o autista armazena por memórias de emoções e sensações. É por isso que quando ele ouviu um cachorro latindo uma vez, e aquele cachorro deixou ele nervoso, e o coração dele disparou, e ele sentiu medo, e ninguém nem nomeou isso para ele nem sabe que aquele sentimento interocepção de disparo de coração, e etc., é medo. Todos os cachorros são terríveis para ele. Porque a memória emocional que ele gerou nele, ela está armazenada de um jeito específico. A gente tem que pensar sobre isso. Não é frescura. É um jeito que foi armazenado. E o jeito que ele constrói as ideias baseado nessas memórias, nesses armazenamentos de memórias, são diferentes. Por isso a leitura dele do mundo é tão peculiar. A gente fala que o autista, ele olha, ele vê a árvore, mas ele não vê a floresta. É isso. Ele olha para o detalhe, olha para aquilo que ele deu prioridade. Da mesma forma como na integração sensorial, ele não consegue, muitas vezes, modular aquilo que é mais importante. Por exemplo, o que é a integração sensorial? Entrou o input, né? Entra a sensação em mim, ou está em mim. Eu processo essa informação, integrando isso dentro do meu corpo, e eu modulo o que é mais importante, o que não é mais importante. Eu vou prestar atenção no ar-condicionado ou no voz dela? A gente faz isso, eles não fazem essa modulação. Agora, imagina tudo isso dentro de um mundo caótico, imprevisível, com regras sociais, eu dando conta do meu corpo, dando conta da minha praxis. Eles estão fazendo o melhor que eles podem com o corpo que eles têm. Mas, o que mais acontece quando a gente fala em autismo, gente? Olha o foco, olha o foco, olha o foco. O foco está no comportamento. Vamos consertar o comportamento dessas crianças, porque isso é que importa. Para viver num mundo saudável, social, para parecer menos autista, para poder aliviar o olhar do outro, para poder ser uma criança fácil de conduzir. Aí o que a gente faz? Foca no comportamento. Como que se isso fosse a base mais importante, como se isso fosse o problema
da vida da criança. O comportamento não é o problema da vida da criança, o comportamento é a vida nós pais, professores, terapeutas. O comportamento deles é um problema para nós. Eu concordo, não é fácil. Sou mãe, sei exatamente o que é isso. Mas não é o problema maior deles. O problema deles é lidar com o próprio corpo, com a própria vida, com as próprias sensações, e nós não estamos ajudando eles quando a gente bota a lente no comportamento. Consertar o comportamento é um resultado de cuidar bem deles, de dar acesso. Quando é que a gente vai olhar para o autismo de verdade? Tirar aquele foco, o autismo inteiro. Eu sugiro que vocês comprem esse livro. Lançou esse ano, 2023, eu falei que eu estou andando com esse livro para baixo e para cima, né? Esse livro é do Barry Prinzan, ele é um dos idealizadores do modelo CERTS, né? A Lana fez a formação, né? Esse profissional, ele tem mais de 130 artigos publicados no mundo, ele é uma das maiores referências em autismo, tá? E ele diz isso, que a tentativa de eliminar um comportamento sem compreender de fato o seu propósito não é apenas inútil, como também evidencia uma falta de respeito pelo indivíduo. Porque é uma tentativa de enfrentamento. Ele está fazendo o melhor que ele pode com as ferramentas que ele tem. Por que a gente tem que consertar, ao invés de proporcionar uma vivência favorável para essa criança? Conhecimento, gente, é liberdade. Então, conhecer sobre o desenvolvimento neurosensório, motor, psicossocial, porque o desenvolvimento cabe tudo isso aqui. Ele nos faz compreender, valorizar e respeitar o ritmo da criança. Está difícil para você, como mãe, como professor, lidar com o comportamento da criança? Eu não tenho dúvida que é difícil demais. Mas esse é um problema que é o seu problema, não é o problema dele. O problema dele, primeiro, é lidar com ele mesmo. Ele precisa de ferramentas. Então, quando a gente faz isso, a gente respeita o próprio ritmo dele e as potencialidades e as dificuldades. Faz ainda com que nós não julguemos com a nossa própria régua, que a nossa régua dos neurotípicos, né? Nós somos neurotípicos, nosso neurodesenvolvimento é linear. Aprender a falar é natural, aprender a se comportar é natural, é só a gente ensinar que ele aprende. Aprender a ler é um processo, mas ele vai aprender. Aprender a comer com a própria mão, não, vamos treinar que ele vai comer. Gente, essa é a nossa régua. Nós temos que olhar para eles com individualidade, com respeito, aquilo que eles podem fazer hoje. Então, vamos entender um pouquinho sobre neurodesenvolvimento, porque isso é muito importante. Então, segundo essa pirâmide proposta por Greenspan e Weider, que são dois psicólogos que criaram o modelo do IR for Time, eles olham de uma maneira muito respeitosa para a causa dos comportamentos. E o que eles definem? Primeiro, o nível 1 do neurodesenvolvimento, que acontece com qualquer bebê, qualquer criancinha, é autorregulação, atenção e interesse pelo mundo. Alguém vai falar para esse bebê aqui, ó, que não pode gritar, porque senão ele vai ficar sem mamar? Alguém vai ignorar o choro dele para ele parar? Alguém vai dizer para ele que ele é inadequado ou que ele não vai ganhar o iPad se ele não fizer tal coisa? Não, por quê? Porque vocês sabem que ele não tem neurodesenvolvimento para entender isso. Por que o autista tem que ter e cumprir aquilo que a gente quer? E aí o que acontece? O nível 1, autorregulação. Enquanto ele não aprender a se autorregular junto com o adulto, que precisa corregular com ele, porque nenhum bebê corregula sozinho. Ele não precisa do colo da mãe. A mãe ou o grande cuidador é que corregula com ele. Não dá para falar tudo, a gente tem muito pouco tempo, mas é muito interessante. Tem um vídeo, eu vou tentar postar essa semana, eu vou botar alguma coisa sobre isso. Quando a gente está na vida intraútero, imaginem vocês o bebezinho, né? Bonitinho, bebezinho lá, está tudo quentinho, nada acontece de diferente na previsibilidade do ambiente.
Ou seja, ele tem alimento, ele tem o calor, ele tem um líquido amniótico em volta dos movimentos do braço, coordenando todos esses movimentos. Ele tá, a luminosidade que acontece lá dentro está controlada, os impulsos auditivos estão relativamente controlados, porque estão mais abafados. O que acontece quando ele nasce é uma explosão de desespero, porque é luz excessiva, barulho excessivo, imprevisibilidade, alguém vem trocar minha fralda. Imagina o bebê. Então, ele precisa de alguém para corregular. Pensem no autista, que tem a desorganização sensorial, que não domina o próprio corpo. Eles precisam de alguém para corregular também, da forma deles. Então, a gente ajudou essa criança a ficar autorregulada. Quando ela fica autorregulada, ou começa a dominar ganhos de autorregulação, ela apresenta interesse pelo mundo. Nossa, eu já dei conta de quem eu sou, agora eu posso prestar atenção. Porque enquanto eu não dei conta daquilo que está acontecendo comigo, eu não estou aberta para o mundo. Aí ela pode ir para o nível 2. O nível 2 de desenvolvimento é o engajamento e o relacionamento. Eu preciso engajar. Ela está comunicando alguma coisa? Muito pouco. Ela não precisou falar, mas ela engajou. Olha que bonitinho. O bebê ele consegue se conectar. Então, muitas vezes, a gente acha que o autista ele tem que falar para estar conversando, para estar conectado com alguém. Isso não é verdade. Ele não precisa falar nada. Ele precisa ter disponibilidade do seu parceiro de comunicação para estar com ele. É por isso que a gente trabalha inclusão em todos os níveis da sociedade. Por quê? Porque é 50% do autista, 50% do outro, que também tem que fazer força para entender além do óbvio, de como ele entende todo mundo. A partir disso, é que ele pode abrir ciclos de comunicação intencional e espontâneo. A criança já falou alguma coisa aqui? Não, mas ela já começou a apontar. Ela já começou a falar, cadê? Ué, acabou. Então, toda essa comunicação não verbal tem uma ordem para as coisas acontecerem. Primeiro, ela se autorregula e pode estar atenta no mundo. Segundo, ela engaja nos relacionamentos, se sente segura, aceita, protegida. E aí ela pode entrar no ciclo de comunicação. Só depois disso é que ela tem capacidade autonômica para compreender soluções de problemas de organização comportamental. Aí vocês vão dizer assim, não, mas peraí, antes disso eu não ensino nada? Eu sempre ensino tudo, mas eu não cobro. Meu cachorro aprende a fazer xixi no lugar certo, se eu fizer muitas coisas. Mas meu filho não é um cachorro. Ele tem capacidade, todos os autistas têm capacidade de desenvolver nestes níveis, até chegar à máxima potência dele. Tá? E aí sim vem nível de capacidade simbólica, pensamento emocional, lógico, abstrato, etc. E o céu é o limite. Por quê? Porque não tem limite para parar de se para desenvolver. Porque o cérebro existe a plasticidade neuronal. Nós sempre vamos continuar fazendo plasticidade. Como a doutora Carol falou, tem as podas neurais que elas começam a ter eliminação de alguns neurônios que não estão sendo utilizados ou não fazem sentido naquele momento. Mas as podas acontecem o resto da vida. Elas têm os picos, mas elas continuam acontecendo. Então, o aprendizado sempre vai ser possível, sempre. Ah, mas meu filho não tem 10 anos e não está... É o ritmo dele, não é o seu. Eu sempre falo. É sobre ele, não é sobre você. Nós, como pais, temos muitas projeções, muitos desejos e muitas angústias, mas esse é o problema nosso. Quem eles são, é essa a prioridade. A prioridade é sermos voz deles, é sermos porto seguro deles, sermos acolhedores deles. Pensem de novo nesse mesmo sistema que eu acabei de falar. Ele tem um sistema nervoso central que acabou de nascer, amadureceu. Enquanto ele não entender o sistema sensorial dele, que é tudo que entra, input é o que está entrando. Tudo que entra é o sistema sensorial que dá conta. Enquanto ele não dá conta disso aqui muito bem, ele não vai organizar o sistema de desenvolvimento motor. Porque a resposta frente a esse estímulo que entra vai depender dessa organização.
E, em terceiro, esse desenvolvimento percepto-motor, que é sensação diferente de percepção. Eu sinto, mas perceber é outros 500. Essa é a percepção motora. Então, o que eu estou fazendo com o meu corpo? Eu até faço. Eu até vou lá pegar o copo, mas eu não tenho noção da força que eu coloquei aqui. Eu tenho domínio sobre isso. Essa percepção, esse ajuste fino, é depois que eu vou ganhando. Eu ponho ali como assim, adaptação e antecipação, porque vamos supor, se você está andando, você vai subir um degrau. Sabe quando você sobe um degrau e ele é mais baixo do que você planejou? Que você dá aquela falhada assim? É exatamente isso. A gente tem a capacidade de fazer uma reorganização online, em tempo real. Muitas vezes as nossas crianças não têm essa organização. Por quê? Para elas é tão difícil a organização prática, igual a Lana colocou, ideação, planejamento, programação, execução. Levou tanto tempo nesse processo que, quando dá errado, eu não consigo fazer de outro jeito. Vocês já viram criança que fica sempre tentando encaixar a mesma peça no mesmo lugar e não consegue virar, e não consegue ter um outro planejamento motor, uma nova ideia? Para eles é muito difícil, é uma questão prática. E, por último, intelecto e cognição. Mas a gente tem que apertar bastante, porque aqui é a dificuldade dele. Dá uma base forte, prepara ele, que lá em cima vai ficar mais fácil. Por que a gente tem que começar de cima para baixo? Esses dias eu estava conversando com uma mãe e eu fiquei incrédula, porque assim, a filha dela está tendo uma dificuldade pontual, foi para a terapia, e a proposta terapêutica era justamente a coisa mais desafiadora para ela, potencializada ao extremo. Eu falei, mas por que eles estão começando com a dificuldade? Ela falou, não, agora, além disso, agora ela começou a apresentar comportamentos difíceis. E ela está piorando. Eu falei, lógico, até eu. Vai me pegar justamente a coisa que eu mais detesto e fazer eu fazer isso com intensidade, sem nenhuma motivação, para mostrar o quanto eu sou incapaz, ineficiente, incompetente? É isso que a terapeuta está fazendo com ela. Mostrando o quanto ela é incompetente. A gente tem que ter sensibilidade e empatia na hora de oferecer os riscos para eles, na hora de oferecer os desafios. A gente começa de onde eles estão. As nossas crianças, elas precisam se sentir competentes, elas precisam disso. Por quê? Porque todo ser humano precisa e quer se sentir aceito, seguro e competente. Todo ser humano quer isso. Vocês não querem isso? Quando vocês estão fora dessas sensações, a falta dessas 3 sensações nos faz sentir totalmente desmotivados com a vida. Por que a gente está fazendo isso com eles? Quando a gente pensa em neurodesenvolvimento, o Castilho, que é um professor que eu tive, um psiquiatra fantástico, ele recebeu na Suécia o título de rei da reabilitação. É um cara que trouxe uma visão magnífica. Assim, muitas coisas eu aprendi com ele e me deu subsídio e aplicável no autista. Ele nunca escreveu nada específico para o autista. Ele escreveu sobre pessoas. E quando ele fala de pessoas, é perfeitamente aplicável a todas as pessoas. Como que o neurodesenvolvimento acontece? Quando o bebezinho nasce, que ele não tem domínio do sensorial e nem do motor, as experiências do seu entorno são limitadas. Ele vai tomar banho, ele vai comer, mas está tudo limitado. Na medida que ele vai ganhando domínio do sistema sensorial, e ele pode ouvir uma coisa que está lá na porta, ele pode olhar com o pescoço, porque ganhou praxis e pode rodar, ele vai ganhando capacidades de desenvolver outras habilidades. Mas por quê? Porque ele foi amadurecendo o seu sistema sensório-motor. Ele está dominando o sensório-motor, aí ele amplia. A compreensão de si mesmo e do mundo vem da integração de sensações, movimentos, emoções, vivências e memórias. É assim que a gente aprende o mundo. Primeiro a gente entende a si mesmo, para depois a gente ser desafiado. Ninguém quer ser desafiado se não está seguro. Então, vamos para novos paradigmas para o autismo? Vamos tentar pensar sobre isso? O foco não pode estar no julgamento e no controle do comportamento, mas na compreensão do porquê que ele está tendo esse comportamento. Por quê? Você já parou para perguntar por quê? Por que ele balança a mão? Por quê?
Um autista adulto contou sobre isso, não é porque, como que é para esse autista, vai ser para todos, tá? Mas um dos autistas que contou sobre isso, sobre balançar a mão, ele define isso como uma necessidade para saber onde a mão dele está no espaço, onde o corpo dele está no espaço. Vocês já viram como a Alana contou da propriocepção? Não tem dificuldade de propriocepção, de entender o próprio corpo no espaço? Eu preciso sentir o meu corpo para eu saber onde ele está. Eu preciso andar também, pisar forte. Já viram criança que faz isso? Meu filho adora fazer isso, né? Ele faz isso e usa muita a voz, porque ele quer sentir onde ele está. Ele quer saber onde é que está o corpo dele. Ele quer entender o que é que ele faz com isso. Tá bom, já entendi minha máquina, agora eu estou pronto para aprender. Agora eu estou pronto para poder prestar atenção. Mas eu preciso saber onde é que está esse meu corpo, porque eu nem sei onde é que está. Sabe quando vocês dormem muito tempo e não sabem onde é que está a perna? Né? Imagina uma sensação, não estou dizendo que é exatamente isso, mas imagina isso. Tipo, eu não sei o que é que eu faço com um corpo que eu não sei onde é que está, como é que ele funciona. Eu preciso me identificar primeiro. Opa! É preciso entender... agora eu vou bater um pouquinho forte, gente. Que a urgência pelo controle de comportamento é uma necessidade nossa, de adultos. Adultos. Quem que é o adulto da relação? Nós. Então, quem que tem que ceder mais? Nós. E qual que é a necessidade de urgência pelo controle do comportamento? Nossa urgência. Sabe por quê? Eu até coloquei por insegurança e maturidade para pensar, gente, estou sendo grossa. Mas não é. Sabe o que acontece? Eu vou contar uma coisa para vocês. A gente ouviu demais assim, ó. É de pequeno que se torce o pepino. Pau que nasce torto não se endireita. Não é assim? Não tem um monte de ditado desse jeito? Aí a gente acha que a gente tem que correr para poder resolver os comportamentos. Resolve. Porque se ele não resolver, ele vai ser assim o resto da vida. Eles estão fazendo o melhor que pode com as ferramentas que ele tem. Melhor que pode com o corpo que eles têm. Melhor que pode com as comunicações que eles dominam. Calma. O comportamento não vai ser deixado de lado, mas ele não é a prioridade. Prioridade é dar substrato para essa criança entender quem ela é e como é o mundo dela. Então, antes de lidar com o comportamento do outro, é preciso lidar com o sentimento do outro. O que está levando ele a fazer isso? E também lidar com o próprio sentimento, porque o nosso sentimento de frustração é gigante. A gente se sente um lixo, a gente se sente incapaz, incompetente, eu não dou conta dessa criança, eu não servo para isso. E o olhar julgador, né, dos outros que estão lá de fora vão ficar assim, nossa, mas essa mãe não vai fazer nada, não é possível. Nossa, que criança mal educada, incompetente, que mãe que é essa? Aí, o que acontece com a nossa atenção? Foca para fora e o nosso filho aqui, ó. Aí a professora olhar e vai falar assim, não, essa professora não dá conta dessa criança. Está todo mundo olhando para ela e fala, você não vai fazer nada? E a nossa atenção, para fora de novo. Não está atenção nele. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar as costas para esse olhar externo. Dar as costas para esse julgamento interno. Dar conta do nosso próprio sentimento de frustração. E pôr em foco principal o que é que essa criança está sentindo para ter reagido dessa forma. Para estar tendo essa necessidade. Essa é a prioridade. Priorize a conexão. Priorize. Está cientificamente comprovado que essas conexões de prazer, de emoção, de carinho entre pais é o que faz aprendizados potentes. O Dr. Caio Abujade, que era um psiquiatra do Davi, ele sempre falava da ocitocina, ele falava os pais têm um poder magnífico sobre essas crianças. O professor que é afetivo também. É preciso focar em como é possível ajudá-lo a se sentir seguro, aceito e competente. Uma criança que se sente segura, aceita e competente, como ela é hoje, vai querer avançar.
Existe um estudo, eu não sei, não trouxe, eu até arrependi, Alana, depois foi tão bonita a tua referência, cara, eu não botei nenhuma, mas eu mando para vocês. Muito organizado. Existe um estudo que ele fala sobre isso, ele fala que existiam 2 grupos. Um, onde as crianças eram elogiadas como elas eram inteligentes. E o outro, como elas tinham se esforçado. Aí, esses 2 grupos foram trabalhados de formas separadas. No primeiro teste, foi aplicado o teste bem difícil para as crianças, o mesmo teste, para o mesmo grupo, para as crianças inteligentes e para as crianças esforçadas, né, que foram taxadas de esforçadas. E aí, as crianças que foram taxadas de inteligente fizeram o teste, bonitinho. Tiveram resultados mais ou menos iguais os 2 grupos. Aí, na próxima vez que eles foram aplicar um teste, eles disseram assim, ó, esse teste é muito mais difícil que o anterior, mas não era igual. Esse teste é muito mais difícil que o anterior. Adivinhe qual grupo arriscou a fazer o teste? Exatamente. Porque os esforçados, eles têm valorização no esforço, porque eles são competentes em querer se esforçar. Agora, os inteligentes, eles não queriam perder o cargo de inteligente e nem dizer, não, eu não vou me arriscar. Eu já provei que eu sou inteligente. Agora, transfere isso para uma outra vertente. Uma criança que se sente segura em quem ela é, no ambiente que ela está, ela se sente competente e aceita, ela vai querer se arriscar muito mais para o aprendizado. Já está acabando, então. Ó. Como que a gente pode ajudar, então, de fato? Nós somos o porto seguro. Pensa que a criança está no meio dessa tormenta toda. Ela é o navio perdido lá no meio do oceano, chapuletando na tempestade. Quem que é o porto seguro? Vocês. Vocês são o porto seguro delas. Então, na hora de chamar atenção, na hora de tentar ensinar, na hora de... Sejam afetivos. É muito importante sermos afetivos. É importante... Não é algo que a gente vai dizer, e a gente tem que dizer, mas a gente pode dizer não de forma firme e gentil. O não precisa ser não, né? Já viu uma coisa assim? Mãe fala assim, tá na hora da lição, hein? Tipo assim, já é ruim. Né? Em vez de motivar, dizer, tá na hora da gente rever tudo que você aprendeu na escola, vamos lá. Não. Então, o jeito que a gente coloca as coisas é que muda tudo. A gente vai dizer não, mas a gente tem que ser acolhedor, oferecer corregulação, para que eles tenham a oportunidade de desenvolver a própria autorregulação. Um dia eu ouvi de uma mãe que estava na sala de espera, e o filho dela começou a chorar, enfim, e ela falou assim, nossa, mas e agora? Eu posso deixar ele chorar? Pode e deve. O choro é livre, é importante, é a forma de comunicação que ele está dominando. Agora, o que eu faço enquanto ele chora? Eu ignoro? Eu viro as costas? Eu finjo que não está acontecendo nada? Não, jamais, jamais. Quando a criança está chorando, eu sou o porto seguro dela. O que eu vou dizer para ela? Está difícil, né, filho? Nossa, eu entendi, está muito difícil para você. Mas eu estou aqui. Que você precisar, eu estou aqui. Eu vou estar aqui para te ajudar. Você pode dizer esse conteúdo de todas as formas que você quiser, com expressão, com acolhimento, com sorriso, com disponibilidade, com sentar do lado e ficar. Não é porque ela chorou que ela vai ganhar o que ela precisa, ela vai ganhar o que ela realmente pode, né? Mas o choro é a forma de manifestação que ela tem, e a gente tem que ser correguladores para que eles alcancem a capacidade de se autorregular. Eles só vão se autorregular depois que eles aprenderem a passar por essa tormenta. Opa, passei para trás. Opa. E uma coisa importantíssima, aí é a área da fonoaudióloga, né? Porque até agora eu não falei da fonoaudiologia, né? Só falei do autismo. Gente, eu vou sair da frente, vocês estão fotografando. Existem diversas formas de comunicação alternativa, suplementar ou definitiva. Mas quando que é a hora de começar a comunicação alternativa? Sempre, sempre, bebezinho. Se quiser, pode colocar, não tem problema nenhum. Nenhum. Eu não falo com os meus gestos, com as minhas expressões. Por que eu tenho que restringir uma forma de ensino, que é a fala? Aí você não aprendeu, é que eu vou passar para outra coisa. Não!
Eu ofereço desde sempre todas as possibilidades que eu puder. Não vai tirar da criança a vontade de falar se ela tiver capacidade para isso. Podem ter certeza, isso está cientificamente comprovado. E é óbvio. Por quê? Porque o ser humano foi feito para se relacionar. Qual que é a via mais prática? Falar. Todo mundo fala. Você acha que o autista não quer falar? Ele quer falar. Ele só não domina isso. Mas, por causa disso, ele não tem direito de participar desse mundo? De se expressar? De adquirir conhecimento? Eu vou falar uma coisa. Eu sou fonoaudióloga. Hoje eu tenho mais de 10 anos de estudo no autismo. Eu sou uma das pessoas que mais tem arrependimento de não ter entrado com comunicação alternativa para o meu filho antes. Eu era extremamente preconceituosa com isso, porque foi passado errado para mim. O jeito que eu aprendi foi totalmente equivocado. E eu não entendia a importância da comunicação alternativa. Se eu tivesse introduzido isso aqui antes, talvez a vida do Davi teria sido muito mais fácil. Pode, sistema de emojis, Snap, gestos, RPM, os spellers. Gente, outra coisa, anotem aí, quem tem caneta, celular, já abre, já anota. Tem um documentário chamado Spellers, S-P-L-L-E-R, vou repetir. S-P-E-L-L-E-R, Spellers. Vejam esse documentário. São autistas, de novo, como a Carly, que eles saíram do silêncio da vida, de falta de expressão, porque ganharam uma ferramenta de comunicação alternativa. Só, entre aspas, só por isso. Porque senão iam continuar sendo taxados de deficientes intelectuais. Opa, de novo. Outra coisa extremamente importante aqui, ó, já falo para os professores, e está acabando agora de verdade, hein, prometo. Quando a gente for oferecer um desafio para uma criança, planejar uma tarefa, vamos tentar pensar quantos desafios estão embutidos em uma mesma tarefa. Então, por exemplo, eu vou dar uma tarefa que está tendo um desafio motor e um desafio cognitivo. Não dá. Não dá. Ou eu ofereço um desafio motor, ou eu ofereço um desafio cognitivo. Se o desafio está sendo manter dentro da sala de aula, já volta para trás, né? Volta, vamos começar de novo. Autorregulação. Entendem? Então, na hora da seleção do desafio, a gente tem que pensar em um de cada vez, um passinho de cada vez. Mas essa criança tem tantos anos, já devia estar fazendo. Não interessa. Isso é só um parâmetro. Quem é ela, onde ela está, o que ela pode fazer hoje. O que nós somos? Corrimão de escada. A gente dá apoio para que ela suba. Ninguém vai puxar para o degrau de cima na marra. Resumindo, então, o que a gente tem que fazer? Presumir competência. Primeira coisa, presuma competência. Você não sabe o quanto ele sabe. Todos têm algo a dizer. Precisa de ferramenta certa para isso. Todos vão buscar as ferramentas que tiver acesso. Se você só vai olhar para mim quando eu me jogar no chão, é jogando no chão que eu vou me comunicar. Se você só olha para mim quando eu grito, é gritando que eu vou me comunicar. Agora, se eu comecei a fazer... e eu estou vendo que algo vai acontecer, e não dei ferramenta, e não tratei dessa criança, ela vai explodir. Sinais informativos, quando validados, se transformam em códigos de comunicação. É isso. Então, se ele só sabe andar para um lado para o outro quando ele está inquieto, e eu saquei que, olha, isso aí é um jeito de me dizer que ele está sensorialmente desregulado, o que eu faço? Eu nomeio isso, eu transformo esse sinal em um código entre nós, um código de comunicação. Quando ele faz isso, ele quer dizer isso. Quando ele faz isso, ele quer dizer isso. E, a partir desses códigos, eu avalio, eu evoluo para a linguagem. Sons emitidos, normalmente, são aproximações de palavras. Gente, isso é muito importante. Tem uma criança que eu atendo, que quando eu falo para ela assim, ó, cai, que eu sempre uso essa entonação bem exagerada, porque a prosódia é um campo de entrada importante e o prolongamento de vogais também. Então, eu falo para ela, cai. Ela faz assim, ó, ia. Ia. Ela inverte as vogais.
Agora, se eu não tivesse, porque eu gravo todas as sessões, se eu não tivesse gravado e voltado a fita, eu não tinha entendido. E aí eu comecei a sacar que todas as vezes que eu falava, cai, ela falava, ia. Ela pegou a última e voltou. É a forma peculiar dela de perceber e usar isso como uma ecolalia, e a partir da ecolalia transformar em linguagem depois. Ecolalias, o que é ecolalia? Ficar repetindo. Quem tem criança que faz ecolalia? Essas ecolalias são muito, muito importantes. Se alguém disser para vocês que tem que extinguir, ignorar as ecolalias, não façam isso. A ecolalia, ela é importante porque é uma forma de acesso ao aprendizado da linguagem. Existem ainda as crianças que são processadoras Gestalt. O que é isso? Elas processam tudo junto, numa frase só. Então, para ela dizer assim, mamãe, fulano, vamos embora. Vamos embora, é uma frase só, é uma palavra só. Ou então dizer, por exemplo, meu filho faz isso. Ele, por exemplo, quando ele não quer alguma coisa, ele fala, não quer cocô. Porque ele aprendeu, a primeira vez que ele aprendeu o não quer, era na hora do cocô, porque a gente tentava levar ele para fazer cocô, e aí ele falava, não quer cocô. E a gente falava, não, filho, se você não quiser, você pode falar, não quer cocô. Não quero, mas ele pegou o quer, né? Não quero cocô. E aí a gente tirava ele do vaso e respeitava. Então ele entendeu, opa, quando eu falo que não quero, alguma coisa acontece. Então ele catou a Gestalt inteira. Eu não quero cocô. Então se oferece uma coisa para ele e fala, não quer cocô. Porque foi o jeito que armazenou dentro do cérebro dele. É a frase inteira, o processamento inteiro. Ele não decodificou a palavra uma a uma. Então, a ecolalia, ela é importante. E depois, mas não dá tempo de a gente falar tudo sobre isso. Uma hora a gente fala só sobre isso. Oportunize vivências e novas experiências com antecipação, acolhimento e respeito. Isso as meninas falaram tão bem. Eu deixo para vocês essa frase do Greenspan e Wilder, que eu sou fã mesmo deles. A comunicação é o fio que tece as relações, é o vínculo entre os seres humanos. Ela oportuniza e obstrui acessos. Nós dominamos a comunicação. Eles não. Quem que vai oportunizar acesso? A gente. Nós temos que ser flexíveis, porque temos que ser modelo de flexibilidade para eles. Nós temos que ser generosos na compreensão, para que eles possam compreender. Eu vou pedir licença rapidinho, vou acelerar, porque eu achei que já passou o tempo. Vou ler esse poema, é um poema de Manuel de Barros, e ele fala que ele tinha uma namorada que ela era diferente. Que quando ela escreveu, tive uma namorada que via errado. O que ela via não era a garça à beira do lago, ela via um rio à beira da garça. Ela despraticava as normas. Dizia que o avesso era mais visível que o poste. Com ela, as coisas tinham que mudar de comportamento. Aliás, a moça me contou uma vez que tinha encontros diários com suas contradições. Acho que essa frequência nos desencontros ajudava seu olhar oblíquo. Falou por acréscimo que ela não contemplava as paisagens, que eram as paisagens que contemplavam ela. Chegou a inoculista. Não era defeito físico, falou o diagnóstico. Induziu que poderia ser uma disfunção da alma. Mas falou que a ciência não tem lógica, porque viver não tem lógica. Eu convido vocês a tirar o olho da garça. Olha para o autismo como ele é. Para de olhar para os problemas que você vê, que você acha que você tem que consertar. Olha para a potencialidade que tem atrás dessa criança. Ela é muito mais do que um comportamento difícil. Ela está pedindo socorro. Esse é o Castilho Morales que eu citei, ele tem essa frase que ele diz que toda comunicação tem uma mensagem. E quando a mensagem ela não tem resposta, e de novo a gente insiste, mas não tem resposta, esses códigos entram em silêncio. E o silêncio da comunicação leva o silêncio da alma. E a alma necessita ser alimentada. Que a gente possa ser acolhimento, respeito, que a gente possa fazer com que eles se sintam competentes e seguros para poder aprender. O caminho está aí. Obrigada porque vocês estão aqui. Eu vou deixar os contatos, porque eu devia estar aqui, mas não está.